Fala pessoal, tudo bem? É o Tony aqui e hoje vamos num assunto muito interessante sobre o paganismo. Paganismo. As testemunhas de Jeová sempre tentaram ser diferentes, né? Porque quando eles proibiram certas coisas, no sentido de que aqui não tem paganismo, aqui não entra paganismo. Então eles proibiram você de, por exemplo, festa de aniversário, não é? É ou não é? Quanta vergonha você já passou, né? De ter que se esconder. Alguém da coleguinha do teu colégio começava a cantar parabéns, você ficava lá constrangido, né? Ficava constrangido, sem saber para onde olhar, né? E ficava duro, tua mão até queria bater palma, mas você não, porque Jeová vai me pegar, Jeová vai me destruir, né? Se ele vê eu aqui, algum irmão vê contar para os anciãos, serei desassociado. Comi o bolo da festa, serei desassociado. Cara, é uma pira muito louca. Não é um negócio saudável, né? Então a festa de aniversário sempre foi um problema para testemunha de Jeová, para filhos de testemunhas de Jeová principalmente, até de quem não seguia, não ia para o salão do reino, né? Quem não frequentava, que não queria ser testemunha de Jeová, acabava sofrendo por causa dos pais, né? E também tinha todo aquele trabalho que os pais tinham que ter, de ir até no colégio, falar com o diretor, com o professor, explicar que meu filho não comemora aniversário, né? E às vezes o professor esquecia, dava o bolo para criança, tadinho, né? Batia a palminha lá, né? E o pai ficava sabendo, voltava lá na escola brabo para brigar com a professora. Como é que você permitiu que meu filho comemorasse aniversário? Como se a religião fosse da professora também? Que absurdo. A religião é dos bitolados, dos testemunhos de Jeová, mas lá no colégio ele queria estender para todo mundo, né? Todo mundo tinha que dar um jeito de fazer com que não tivesse o parabéns, que não tivesse o bolo, que não tivesse a bexiga. É um absurdo, né? Então uma religião realmente muito fora da cachola. Falsos, porque eu vou provar aqui que eles têm muita origem no paganismo. Muita. Demais. Estão arraigados no paganismo, né? E muita gente não percebe. Eles que estão lá dentro não percebem, né? Então você não podia festa de aniversário, que era pagão. Natal, festa do Satanás, pagão, né? Usar a cruz, não podia também porque é pagão. O que mais? Você não podia. Ah, não pode. Que mais? Que é tudo pagão, né? Então eles tinham essa bitolagem. Eu não tô lembrando demais aqui, não sei porquê, mas tem mais coisas que eles consideram pagão. Caramba, agora me deu um branco aqui. Mas se no decorrer do vídeo eu lembrar, eu vou colocando aqui com vocês, tá? Mas que eu lembro é esse aqui. Essas situações já eram vistas como coisas pagãs. Ano Novo, comemorar Ano Novo, né? Então, porque todo mundo que comemora Ano Novo vai pular 3 ondinhas. Na praia vai vestir cueca branca, calcinha dourada, né? São costumes pagãos, né? Mas a gente está falando tanto de pagão, mas afinal, o que é o paganismo? Você já parou para pensar? O que é o paganismo? Testemunhos de Jeová dizem que não tem raízes no paganismo, não praticam nada, né? Mas vamos ver daqui entender o que é o paganismo. O paganismo é um termo criado pelos primeiros cristãos para se referir a todas as religiões não judaicas ou não cristãs. Então tudo que não for cristão, não for testemunho de Jeová, é pagão. Falando de hoje, tá? Já era visto lá no passado assim. Hoje então, além de chamar as pessoas de mundanos, também chamam de pagões por tabela, né? Olha só, especialmente as do mundo greco-romano, né? Tô falando lá da antiguidade. Crenças politeístas, mais de um deus, tá? Então os pagãos eles cultuavam mais de um deus. Aí vem Jeová, lá no passado, e fala que tinha que adorar só ele, somente a ele. Ele reconhece que tinha outros deuses, igual ele, ou melhores que ele, mas ele chega e fica com ciúme, ele fala que tem que adorar só ele, né? E manda destruir, quebrar os templos, os altares, né, dos outros deuses. E tinha deuses que eram da fartura, né? Por exemplo, o banquete de Baal era um banquete farto, tinha de tudo, eles tinham ouro, né?
Eles tinham de tudo. E os israelitas na miséria, comendo maná. Jeová jogava lá do céu para eles, né? Maná. E o povo lá comendo carne. Tudo do bom e do melhor, né? Então Jeová sentiu ciúminho, né? Falou que tinha que adorar somente ele. Engraçado que ele escolhe uma nação, né? Ele fala que tem que adorar somente ele e ele escolhe uma nação, que é a nação de Israel, né? Ele não abre para os demais. Tá? Então um genocida, quer. Então tudo que não fosse se encaixando ali do jeito dele, ele ia mandando destruir, né? Mas temos na história que os povos lá do passado eles eram politeístas, né? Então muito provavelmente os judeus antes eram politeístas, tá? Mágicas ou naturalistas. Hoje o paganismo engloba centenas de tradições antigas, como o Egito, Mesopotâmia, Pérsia, Grécia, Roma, celtas, nórdicos, hindus, em certas classificações medievais. O cristianismo nasceu em um mundo cheio desses cultos. Portanto, é inevitável que algumas ideias, palavras, estruturas e símbolos tenham se cruzado. É inevitável, cara. É aquele exemplo cretino do peixe. O peixe está no mundo e a carne dele é doce. Você está no mundo, as coisas do mundo vão se cruzar com as tradições, com os costumes. Tá? Por exemplo, a lei. Você já sabia, parou para pensar do que é feito a lei? Uma lei que proíbe, né, que obriga você a fazer certas coisas. A lei é baseada no costume. Então, se observa-se o que é costumeiro. Ah, é costume fazer assim? É costume fazer assado? Então vai virar lei. Tá? Por exemplo, tem certos lugares em Santa Catarina, outros lugares do Brasil, que virou lei você manter o cercadinho vivo, aquela cerca viva, né? A certo quilômetro de distância da praia ou do rio. E virou lei, porque é costume dos moradores, é tradição fazer isso. Tá? Então virou lei. Então o costume ele é inevitável, né? Todos nós, toda nação, né? O brasileiro, os hinduístas têm seus costumes, são passados tradicionalmente, ok? Então não, já para começo de conversa não tem como escapar do paganismo. Tanto é que eles são tão cômicos nessa parte, né? Não, aqui não tem paganismo, aqui não tem paganismo. Aqui tem Jeová. Mas, por exemplo, lá no Salão do Reino, o casamento é feito com vestido branco. Então, vestido de noiva é pagão. Gravata que o homem usa, pesquise. Eu não vou aprofundar aqui, que eu quero que o vídeo seja também rápido, né? Não demore tanto. Mas já para você ter uma ideia, que como eles praticam lá, sem pesquisar. A gravata é pagão. Aliança de dedo é pagão. Tá? Aliança de casamento é pagão. Vem do paganismo. Ok? Tem mais coisas que a gente vai ver, tá? Eu estou dizendo aqui o que está mais nítido, né? E eles estão lá e não percebem. Ou percebe e se finge de morto, né? Então, vestido de noiva, gravata, aliança. O buquê, como é que escreve? Buquete. Opa, isso aqui é outra coisa. Buquê, é assim que escreve buquê? Pô, agora me deu um branco. Buquê, não é um termo francês. Monsieur, fiancé, tá? Não é buquete, é buquê, ok? Também é pagão. Né? Jogam para trás. Cara, tem muita coisa, né? Que acaba advindo do paganismo, porque é inevitável, cara. Se o judaísmo veio do paganismo, o jeovagismo veio do paganismo, porque você quer o quê? Você quer escapar das tradições, dos costumes, tá? Dos costumes, das festividades, né, que tem no mundo. Então, a gente já conseguiu entender aqui que muita coisa já é praticada lá dentro e eles nem percebem. Ou percebem e se fazem de tonto, né? Agora vamos lá mais profundamente. Mitra, o deus do mistério popular entre os soldados romanos. Quem era Mitra? Era uma divindade persa associada à luz, contratos e guerra. No Império Romano virou o centro do mitraísmo, um culto de iniciação secreto, onde influenciou práticas cristãs posteriores. Aqui que você vai ver que as testemunhas de Jeová são pagãos. Por quê? Se reúnem em locais fechados. Quase matei um mosquito. Se reúnem em locais fechados. Salões do reino. Estudos bíblicos que tinha lá toda terça na casa de algum irmão. Ok? Congressos, salões de assembleia.
Ai, mas lá é aberto ao público. Sim, imbecil. Eu tô falando no sentido de que tem um local de reunião. Por ter um local de reunião, tem suas origens pagãs, inevitavelmente. Hierarquia graduada. Olha só. Veio lá de Mitra, tá? Do mitraísmo. Então nós temos servo ministerial, ancião, pioneiros, corpo governante, superintendentes de serviço, circuito e o pé de rua lá, o publicador. Então é uma hierarquia, né? E sempre tiravam um sarro, né? Pô, você não sai de publicador, né, cara? Pô, você tá 10 anos publicador, indo só no campo domingo. Você não tem vergonha na tua cara? E só no campo domingo? Aí o irmão responde, eu vou no campo domingo porque domingo é o único dia que eu posso, né? Eu trabalho a semana inteira. E tinha até apelido de Dominguinhos, né? Pegava essa postinha, ia só domingo pro campo. Eu era assim também. Reuniões semanais influenciaram. O sistema de Jeová pratica reuniões semanais. Refeições litúrgicas, tá? Refeições com tema, né? Contendo um tema, né? Por exemplo, a ceia lá, né? Pão e do vinho, ok? Iniciação por etapas. Aqui também, a sistema de Jeová é por etapas. Você começa publicador, progride espiritualmente, né? Aí você vai ser um pioneiro. E hoje está mais rigoroso, ou não. Eu não sei como é que estão as coisas, mas na minha época, para você ser um pioneiro auxiliar era fácil. Assinava uma petição e durante as férias, eu fazia isso, férias da escola, você tinha que fazer tanto de horas. Não lembro se era 30 horas, tá? Mas tinha que fazer. E depois você era convidado a ser, né, a subir lá, né, ter mais privilégios. Então, é uma iniciação por etapas, tá? Conforme a tua graduação, assim como tem na arte marcial, faixa branca, vai para faixa laranja, vai para faixa roxa, marrom, até chegar na preta. As religiões pós-paganismo, né, praticam isso, tá? Então, cara, é inevitável separar o paganismo da vida, né? Porque é a tradição, é o costume, beleza? Tem toda religião tem isso aí. Essas estruturas também existem em várias religiões modernas, acabei de falar. Tem nas outras religiões processo iniciático e de progresso, né? Você vai progredindo progressivamente, tendo mais cargos, mais responsabilidades, até virar um sacerdote, um líder, né? Um padre, bispo, já tem outro patamar, né? Ancião, superintendente, pastor, daí o que tem em cima do pastor? Não lembro mais. Aí tinha o coroinha da igreja, né? O diácono, né? E por aí vai, tá? Então tá tudo se batendo aqui com as origens pagãs. Você depois, se quiser saber mais, corre atrás. Eu tô dando um quick start para você se ligar, beleza? Ísis, a deusa que protegia as famílias e curava doentes. Quem era Ísis? A deusa egípcia do amor, magia, maternidade e cura. Tinha cultos no Egito, Grécia e Roma. Sua influência no paganismo, e depois no cristianismo, ritual semanal, sacerdócio organizado, preces pela saúde, cultos de consolação, iconografia semelhante, mãe com filho, depois visto em Maria com Jesus. Tá aí, ó. Até a Igreja Católica, né, abrange essas práticas, né, que eram pagãs, tá? Você vai ver. Tanto é que quando você fala em anjos, né, falou a palavra anjo, é do cristianismo. Porque lá em outras religiões, né, hinduísmo, lá que não é cristã, vai ter outros nomes. O anjo vai ter outros nomes. Não vai se chamar de anjo. Então, falou em anjo, falou em demônio, obrigatoriamente você está falando de cristianismo, né? Porque é assim que ficou a nomenclatura, né? Algumas testemunhas de Jeová não sabem, mas o formato litúrgico romano, herdado depois por igrejas cristãs, nasceu desses cultos. Mesma coisa, tá? Influência lá da Ísis, ok? Então, não só as testemunhas de Jeová, as demais religiões queiram ou não, não tem opção, adveio do paganismo. Não adianta, não tem como escapar. Cibele, a grande mãe dos deuses. Quem era Cibele? Deusa da fertilidade, natureza e vida selvagem. Tinha templos na Frígia, Grécia e Roma. Como seu culto funcionava? Processões, danças,
Cânticos ritualísticos. Pregação pública. Sim, havia missionários. E as testemunhas de Jeová acham que são a única religião que bate de porta em porta, né? Que criaram isso aí, né? Que seguem desde lá de Jesus. Mas tinha coisa também muito antiga, que havia panfletagem. Eles corriam atrás de membros. Vai pesquisar mais sobre esse assunto que eu estou te passando aqui, sobre Cibele, a grande mãe. Eles recrutavam pessoas para trazer mais membros. Tá? Então, é algo que lembra muito, né, o cristianismo em si, porque o cristianismo é aquela arte, né, de que chegou para converter. No Brasil, por exemplo, assim que eles chegaram aqui, eles quiseram converter os índios, né, os padres jesuítas quiseram converter os índios, e se não quisesse ser cristão, né, sofria penalidades, era escravizado, né, então na força das cruzadas, por exemplo, na base da porrada, da espada, do sangue, né, a Igreja Católica ocupou, né, tentou na base da força controlar e converter, né. Hoje não é mais assim, né, hoje a Igreja Católica não tem esse viés de pregar, e embora já vi católicos baterem aqui na minha porta, né, para convidar, para ir para a igreja, né, assistir a missa e tudo mais. Não são tão intensos, mas há esse proselitismo, né, podemos assim dizer, de ter aquele intento de sempre converter alguém, né. As testemunhas de Jeová fazem isso, né, com muito afinco, né, sendo chatos, né, desrespeitosos. A pessoa já falou não, que não queria mais escutar, que não queria ir visitar o Salão do Reino, e fica ali, por que não? Por que não? Por que você não quer? Uma vez saí com uma irmã no campo, e eu lembro que a revista era Se o Diabo Existe, alguma coisa assim. Ela mostrou pro cara, aí o cara falou, eu sou ateu, pra mim não... Se existe ou não, pra mim não interessa, eu não acredito. Dela, mas como você não acredita? Né, já apontou o dedo na cara do morador. Como é que você não acredita? Ele, eu não acredito, eu sou ateu, já te falei, né? E vocês podem tentar com outra pessoa. E ela insistiu, cara, uma forma desrespeitosa. Ela pegou bem assim, olhou pra cara do morador. Você tá pensando assim? Sabe por que você tá pensando assim? Porque o diabo está fazendo você pensar desse jeito. Aí eu peguei ela pelo braço, né? Falei, irmã, vamos, que o cara já falou que não quer, o cara não acredita, deixa ele, sabe? Eu tinha, mesmo adolescente, pré-adolescente, eu tinha essa visão, que era muito chato, muito desrespeitoso, uma postura, né, que a pessoa já falou não e tá ali insistindo, né? São do paganismo, tá? Pesquisa lá, deusa Cibele, danças, né? Se bem que teve lá no Mariporã, o carnaval lá da Testemunha de Jeová, né? Com o Zé Pilintra, né, com o vestido de Zé Pilintra, tocando pagode, né, paganismo. Cânticos ritualísticos, aqueles cânticos da Testemunha de Jeová, pelo amor de Deus. Cânticos hipnóticos, maçantes. Aí você chegava no Salão do Reino, estacionava teu carro, aí eu entrar na porta do Salão do Reino já tava aquele cântico de fundo em piano, né. Já PNL, tentando já... tentando já ali te hipnotizar. Na saída tinha cântico também, botava os cânticos. A gente cantava aqueles cânticos, né, repetidamente, né. É tempo de pregar com as bênçãos de Jeová. Se você não quer te enfio, goela abaixo. Né, um monte de cânticos modernos, novos, e os cânticos mais antigos, né. Quem aí das antigas sabe as letras, falava sobre nova ordem. Nova ordem. E a nova ordem vem, ricas bênçãos sagradas Jeová tem. É um absurdo, né? Origem do paganismo. Testemunha de Jeová. Você que é testemunha de Jeová tá aqui. Olha aí, seu imbecil. Olha aí. Você sofrendo à toa aqui, ó. Sofrendo à toa. Não vai no aniversário. Porque é pagão. E eles vão liberar isso aqui, seu imbecil. Eles vão liberar, imbecil com carinho, pra você acordar. Ok? Você nunca parou pra pensar, né? Eles vão liberar amanhã, cara, isso aqui. Natal, muito provavelmente liberem.
Crucifixo, eles usavam isso aí, porra, lá no começo. Prática do ano novo. Né? Eu ainda não lembrei de mais exemplos aqui, não sei porquê. Eu sei que tem mais coisas, né? Que eles proíbem. Né? E fica nessa, gerando sofrimento à toa para os membros. Sendo que eles estão afundados no paganismo. Tem mais aqui, ó. Ah tá, só para concluir. Essa tradição influenciou modelos posteriores de expansão, incluindo métodos de visitar casas. Ah, já falamos. 4. Ahriman e a luta entre a luz e as trevas, Zoroastrismo. Quem era Ahriman? O espírito antagonista das trevas na religião persa antiga, Zoroastrismo. Seu oposto era Ahura Mazda, o deus da luz. Por que isso é importante? A ideia de luta entre bem e mal, tá? Aquele negócio, nós testemunhas de Jeová contra os mundanos, as testemunhas de Jeová contra Babilônia Grande, as testemunhas de Jeová contra a cristandade, né? A gente aprendeu assim, essa luta entre o bem e o mal vem do paganismo, tá aqui, pô, vai estudar, tá aqui, e você achando que isso aí, né, não tem origem pagã, né? Inclusive esse negócio de julgamento final, aquela mensagem de culpa de sangue que eles falavam, como é que fala? Mensagem de julgamento, tá? Tem tudo isso aí, origem do paganismo, cara. Guerra futura, julgamento final, dualismo radical, mundo dividido entre fiéis e infiéis. Vem dessa tradição, não da Bíblia hebraica original. Então esse dualismo se infiltrou no cristianismo tardio e aparece de forma intensa nas testemunhas de Jeová. Conforme a gente tem alguns jargões, algumas frases aqui, muito populares, né? O mundo jaz no poder do maligno. Nós contra eles, aquilo que eu acabei de falar. Povo de Jeová versus o mundo proibido, né? Então são ecos diretos desse dualismo persa, né? Então origem total do paganismo. A filosofia, né, que as testemunhas de Jeová, as demais religiões usam, é de origem pagã, tá? É pagan, né? É pagan. Eu vi o cara em inglês falar pro outro brabo, é pagan, é pagão, ok? Os deuses germânicos que deram origem à palavra como God e Lord. Exemplos: Budin, Odin, Thor, Thur, não sei se pronunciei certo. As palavras que usamos hoje nas línguas germânicas para Deus e Senhor derivam desses cultos. Então, God, originalmente um ser divino germânico. Lord, termo usado para chefes de clãs e espíritos tutelares. Mesmo testemunhas de Jeová que condenam nomes pagãos, usam estes termos diariamente nas traduções em inglês. Tá? Então tá lá, são terminologias pagãs. Tá? Se quiser saber mais, cava aí. Tem muita coisa, né? Pô, me mandando mensagem aqui. Caramba. Então, veja aí, né? Veja, pesquise. Você está vendo que é forte o paganismo. Agora vou falar dos demônios assírios e babilônicos. Daqui surgiu a demonologia cristã moderna. Exemplos: Pazuzu, Lamashtu. Para de mandar mensagem aqui que eu estou gravando. O que está mandando aqui para mim? As testemunhas de Jeová é a única religião. Vai-te embora, cara. As testemunhas de Jeová é a única religião verdadeira. Da onde? Da onde? Coitados de vocês. Né? Coitados. Vocês não são nada, não são nem considerados religião. Né? Hoje é uma seita. Considerado seita no mundo todo. Rússia lá proibiu. Né? Você vem mandar mensagem aqui para mim que as testemunhas de Jeová é a única religião verdadeira. É piscirica nenhuma. Valeu? Voltando aqui. Pazuzu, inclusive, é um dos 72 daimons da Goethe, tá? As pessoas invocam ele através da Goethe. É um demônio, né? Fanfarrão. Diz que ele se apresenta zoando já com você. Né? E perigoso. Traiçoeiro. Né? E ele é invocado em rituais de alta magia, tá? Inclusive tem um documentário no YouTube de um rapaz dos Estados Unidos, né? Que ele era muito devoto do Pazuzu, adorava muito Pazuzu, e ele se perdeu totalmente, né? Inclusive, acho que ele acabou se ceifando a própria vida, né? Devido a isso.
ficou louco. É uma coisa bem pesada, né? Depois você dá uma pesquisada. Lamashtu e Lilith. Olha, Lilith está aqui, né? Lilith também é um daimon, né? Ela é invocada também. E, pelo que eu entendi, apesar de não ser um consenso universal entre os magistas, a Lilith, ela é do lado das mulheres, segundo eles, apesar de não ser um consenso entre todos. Que tem homem que diz que não tem nada a ver. Ela é uma energia, é uma força. Mas já vi templos e sacerdotes, sacerdotisas, né, mulheres, dizer que Lilith só trabalha com mulheres. Principalmente as mulheres quebradas, as mulheres que foram massacradas em relacionamentos, em negócios. Então elas buscam a energia de Lilith, né, para dar a volta por cima. Ok? Olha que interessante isso que eu estou te passando aqui. Tá? Espíritos protetores e malignos dos lares, né? Então vem lá de Babilônia, demonologia mais moderna, cristã. Relação com o paganismo. No judaísmo original, a Torá, quase não existe demonologia. Tem sim, tá? Que eu já li a Torá, discordo. Tem sim que eu já li a Torá. E na Torá fala que Salomão, ele era um grande mago. Salomão, ele dominou o demônio Asmodeus, tá? E aprisionou esse demônio, Asmodeus, que é um dos 72 daimons, né? E pediu para que ele fizesse o templo de Salomão. Então ele era um daimon, um demônio especialista em construção, especialista em arquitetura. Então esse daimon foi lá e fez o que Salomão queria, né? E construiu o templo para ele, com ricos detalhes, né? Coisa que inclusive, se for trazer, refazer, para a época era impossível, né, ter sido feito com tanta tecnologia, precisão. Os cortes das pedras eram perfeitos e não tinham equipamentos tão modernos para fazer aquilo, né? Então tá lá na Torá, vale a Torá, que eu fui lá conferir. Ok, claro que com ajuda, né? Eu não sei hebraico, tive que ter ajuda para compreender essa história. E também fala que Salomão, ele ficou com tanto medo depois desse daimon, né? Que teve uma noite lá que ele botou 1000 homens na porta do quarto dele lá, de tanto medo que ele tinha desse daimon, né? Tem mais coisas que eu não lembro também dessa história, bem interessante, ok? Objetos possuídos, Annabelle, espíritos territoriais, demonização de imagens, medo de entidades ocultas, veio de Babilônia e Assíria. Concordo que deve ter vindo de Babilônia, da Síria, mas também mais antigo também já tinha essas tradições. E as testemunhas de Jeová, o que tem a ver com isso? Elas adotam uma demonologia extremamente babilônica, sem perceber. Lembra da revista Espírito dos Mortos? Uma revista toda, uma brochura, aliás, toda preta, que tinha uma pessoa com medo, e vendo um retrato assim de um fantasma, e tinha um mosquiteiro por cima do cara, assim, ele se cagando de medo ali, né? E nós botávamos essa revista no campo. Depois mandaram destruir essas revistas. Eu achava ela era bem pesadinha, né? As gravuras que tinham ali, medonhas, né? Falando de demônios e tal, para você ter medo, muito medo de demônio, né? É engraçado que as pessoas têm medo de demônio, né, cara? Mas pare para pensar um pouquinho. O anjo se bater na tua porta, isso eu não sei o que fala. Isso quem fala são os líderes lá da mão esquerda, né? O anjo se bater na tua porta, lascou. Eles deram esse exemplo que eu achei engraçado, lascou. Ele veio ali para executar ordens e já era. Não tem negócio com eles. Mas esses líderes da mão esquerda falam que com o demônio é tranquilo. Que com o demônio dá para você barganhar com ele. Então é para você ter mais medo de anjo do que de demônio. Que se o demônio bater na tua porta, você conversa com ele, dá uma barganhada, né? Esse líder da mão direita falou isso, né? Eu achei engraçado e interessante, porque as pessoas têm medo do contrário, né? Em vez de ter medo do anjo, tem medo do demônio. Em vez de ter medo de Jeová, né? Que Jeová promete destruição se você não seguir ele. Jeová, ele é da mão esquerda, porque ele faz tudo o que ele quer. Ele não passa vontade, destrói tudo, não leva em consideração as pessoas, né? Basta não querer ser uma testemunha de Jeová, por exemplo, e você automaticamente está destruído. Você vai ser destruído. Isso não é uma opção, ok? Então, para você ver como às vezes a gente cria medo das coisas erradas, tá? Não estou dizendo que você vá se unir às forças aí densas e tal, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que o medo talvez venha de um lugar
que você ache seguro, né? Que você acha que está seguro e o medo vem justamente dali, de onde não devia, né? Cultos de mistério greco-romanos, à base de organizações hierárquicas. O que eram? Sociedades religiosas com rituais secretos, doutrina centralizada, iniciação por etapas, código de silêncio, punições sociais. Código de silêncio. Lembra? O que acontece na congregação fica na congregação. Então se der um BO com irmãos lá, uma briga de irmãos, acontece algum escândalo, tinha que abafar ali, né? Não é à toa que a Testemunha de Jeová, tem várias notícias aí no Brasil todo, no mundo, né, tentam acobertar casos, né, de abusos de menores, né? Então eles tentam acobertar, a polícia, o Ministério Público, sempre em cima, né? E percebe-se que há um encobertamento nítido, porque está nas notícias, está nos processos judiciais. Veja as notícias aí, digita lá no Google para você ver. Acobertamento de Testemunha de Jeová de abuso de menores. Você vai ver quantos casos e casos aparecem lá, né? Tudo por acaso? Tá todo mundo mentindo, né? No mundo inteiro, a corte inter-australiana, inter-australiana? Tá lá, chamaram eles para ver o que eles vão fazer, se vão corrigir isso aí, né? Porque até então tinha que ter 2 testemunhas para poder levar para a polícia, né? Uma coisa absurda. Quem que vai testemunhar, né, abuso? Me diga. Difícil, praticamente é uma coisa patética ter testemunhas para abuso, né? E eles exigiam isso aí para levar para frente o assunto, em vez de entregar para as autoridades, tá? É um absurdo, tá? Isso aí você pesquise, você é Testemunha de Jeová, que está chegando agora, tem isso aí, beleza? Inclusive, há matérias na própria Sentinela, Despertai, que fala que tem que tratar o abusador com respeito. Ele é um ser humano. Você não sabe, tá desse jeito que eu tô falando aqui, tá escrito lá. Você vai conferir isso aí. Que ele é humano, o abusador é humano, né? Você não sabe por que ele tá agindo dessa forma. Trate-o com respeito, como um ser humano. Né? Você tratar o bandido como um ser humano. Tá lá na Sentinela, cara, tá na Sentinela. Certo? E você tá aí vendo que existe tudo isso aqui que eu tô falando e você não tá fazendo nada. Você tá apoiando isso aí. Você, ancião que tá lá, sabe disso tudo que eu tô falando e você tá apoiando, cara. Você tá assinando embaixo. Você está apoiando homens, né? Olha só que sério o assunto. Punições sociais, ser desassociado, não ostracismo, né? Esse negócio do ostracismo faz parte do paganismo lá das igrejas mais antigas lá, das religiões mais antigas, de não falar com quem saiu do clube, tá? É pagão, tá aí, é praticado pela Testemunha de Jeová, muito bem praticado. Não sei se tirando os Amishes lá, é uma das punições sociais mais severas, o shunning, né? Que é você fingir que a pessoa não existe. Até um animal teu de estimação, ele vai entrar em depressão se você fingir que ele não existe, né? Então é uma prática cruel que vem lá do paganismo. Exemplo famoso, culto de Mitra, culto de Ísis, culto de Demeter, Órficos, tá? Tá aqui alguns exemplos para você depois cair dentro, ok? Qual que é a relação com a torre de vigia? Já falamos um pouco, né? Conhecimento centralizado, corpo governante. Interpretação única. Disciplina ritual. Tribunais internos, comitês judicativos. É do paganismo isso aqui, cara. Tá aqui. Tá? Tá aqui. Comissão judicativa já tinha lá, né? E o shunning que acabei de falar. Antiga prática do ostracismo grego, que vem do paganismo também, cara. Eu testemunho de Jeová sofrendo que não pode ir no aniversário, meu Deus, porque é pagão, porque morreu gente no aniversário. Né? Então vamos fazer uma churrascada. O vizinho faz uma churrascada ali. Aí tem uma morte no churrasco lá, pronto. Não vai mais ter churrasco. Né? Como bem falou um amigo nosso aí na live anterior do Pioneiro, falou sobre isso. Pronto, vamos banir. Ó que coisa mais idiota. Né? Numerologia babilônica. A base do místico, 144 mil. Os babilônios eram obcecados por números simbólicos. Números como 12, 7, 70 e 144 eram usados como totalidade. Perfeição, ciclos cósmicos, cortes divinos. É verdade. Nós aprendemos muito que 7 é o número da perfeição e 6 é o número imperfeito. Por isso do 666, né? Então, 777, perfeição, 666 seria o número imperfeito. Tá? A interpretação literal que as testemunhas fazem de 144 mil tem forte influência pitagórica e babilônica, não judaica. Olha só. Totalmente
pagan, pagão. E é uma loucura, né, cara? Eles afirmarem que tem 144 mil que estão até hoje sendo arrebatados, né? Sendo a contagem. Eles tentaram contar isso aqui, cara. Eles tentaram contar. Se perderam já na conta. Tanto é que eles já nem sabem mais se passou ou se não passou isso aí. Agora ficam quietos, né? Agora eles ficam quietos. Já se perderam na conta. Mantras e repetição práticas, védicas e magia de palavras. As testemunhas de Jeová rejeitam mantras, mas usam repetições de frases. Muita repetição, muita demais. Melhor lugar para se estar. Melhor lugar para se estar. A única religião verdadeira. Né? Está quanto tempo na verdade? Né? Sempre assim. Sempre. Tá? A organização é perfeita, mas os humanos... A organização é perfeita, mas os humanos são imperfeitos. É uma frase muito repetida, cara. Tem muitas outras, né? Slogans memorizados, expressões ritualísticas. Tem tudo na Testemunha de Jeová. Tudo isso é mecanismo mental dos antigos védicos, gregos e egípcios. Repetir, reforçar crenças, né, ainda que mental, é o mecanismo universal, né? A meditação. Medita no paraíso com a Annabelle, com a boneca Annabelle. Medite. Você vai estar lá abraçado com a Annabelle, né? E você tem que ruminar. Igual o coelho, que tem o estômago e tem a pança. Então você primeiro joga na pança, rumina, medita, depois vai pro coelho e depois vira bosta, né? E é assim que a Testemunha de Jeová ensinavam você, com muita repetição. Medo do mundo. Porra, medo do mundo. Boa. Baseado em crenças pagãs antigas. Um campo de batalha espiritual. Né? Nós lutamos contra as forças espirituais iníquas. Território dividido entre luz e trevas. E as Testemunhas de Jeová repetem esse modelo. O mundo jaz no poder do maligno. Fuja do mundo. Não se misture com o mundo. Não se misture com essa gentalha. Então conseguimos ver aqui, né, queridos amigos, que as Testemunhas de Jeová estão arraigadas por completo. Vamos colocar aqui 100% com práticas pagãs. Tem muito mais. A gente fez um vídeo aqui mais rápido para que vocês compreendam, né, a seriedade. Porque uma vez que você descobre tudo isso aqui, você se sente verdadeiramente, né, com propriedade, você se sente um idiota, né, de estar sofrendo por festa de aniversário, Natal, Ano Novo, qualquer coisa que eles rotularam como paganismo é uma tremenda babaquice, sendo que eles são totalmente baseados no paganismo, tá? No paganismo total, ok? Sem exceções e sem escape, tá? Então ficou muito claro aqui esse assunto. Você que está lá, pare de sofrer. Se você ainda não pode ser das Testemunhas de Jeová, assista meu primeiro vídeo desse canal. Primeiro, que eu ensino você a sair de lá, né? A depender das suas condições. Se você tem família lá, você tem que ter mais cuidado para sair. Se você não tem, você já pode, de repente, chutar o pau da barraca, né? Para você parar de fazer babaquice, de ser feito de idiota lá dentro dessa organização, que parece que está caçoando da tua cara, fazendo você de bobo mesmo, de propósito, né? Para bagunçar com você, para te humilhar, né? Então, infelizmente, isso tem acontecido, mas está perto de findar. Muitos estão acordando, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com outras Testemunhas de Jeová, com quem você conheça, que goste do assunto, né? E me ajude o canal a crescer, se inscreva no meu canal. Meu canal acabou de começar. Quero fazer muitos conteúdos para vocês ainda, né? E trazer realmente informações, novidades. E você precisa da tua ajuda, tá? Preciso que você me siga e dê joinha e compartilhe o vídeo aí com a galera. Valeu? É isso aí. Um abração para vocês e nos encontramos no próximo vídeo.